Clarissa Oliveira para fazer-te também, professora, uma pergunta. Clarissa? Bom dia, professora. Muito obrigada pela participação aqui no Live CNN. Eu queria reforçar um pouco aqui com a senhora os questionamentos sobre a subjetividade de algumas decisões recentes, do ministro Alexandre de Moraes, como isso também tem contribuído para alimentar uma certa polêmica que acaba sendo muito mais política. Então, a gente já falou aqui também a respeito das cautelares que tinham sido impostas ao ministro. Quando a gente lia ali a decisão do ministro Alexandre de Moraes, nós mesmos aqui, jornalistas, tínhamos alguma dificuldade de entender, afinal, ele pode dar entrevista ou ele não pode dar entrevista? Se ele der uma entrevista, ele consegue controlar o resultado dessa informação, a forma como ela vai ser disseminada? É de responsabilidade dele controlar? Mas o ministro Alexandre de Moraes depois prestou ali alguns esclarecimentos, sempre falando sobre como as informações não poderiam ser usadas para atentar contra as instituições de alguma forma. Agora, como do ponto de vista jurídico fica a missão de qualquer advogado que seja, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, interpretar o que ele pode, o que ele não pode fazer neste momento, por exemplo, na situação agora de prisão domiciliar em que ele está, para evitar que as medidas contra ele sejam ainda mais duras, caminhando para uma prisão preventiva? Bom dia, Clarissa. É um prazer falar com você também, viu, querida? Bom, vamos lá. Olha, essa decisão do ministro Moraes, o pano de fundo dessa decisão é lamentavelmente político-ideológica. Nós estamos chegando a um ponto no Brasil em que nós temos uma grave insegurança jurídica e por óbvio, uma grave insegurança institucional. E quando eu falo em insegurança institucional, eu estou me referindo aos três poderes da República, especialmente no momento, ao Poder Judiciário, até porque eu nem estaria explorando a fraqueza do Poder Legislativo, que, na minha opinião, seria direta ou indiretamente responsável por essa sobreposição de poderes do Poder Judiciário. Então, eu creio que, nesse pano de fundo, o ministro Alexandre de Moraes está não só, como eu falei, extrapolando da sua função como magistrado e o agravante, da mais alta corte do Poder Judiciário do país, além de emitir decisões de difícil interpretação, como você bem colocou. E, às vezes, são decisões que, na maioria das vezes, os parágrafos são confusos, a pontuação não é exatamente a ideal para que a gente possa entender exatamente o que ele pretende. E eu penso que os advogados do ex-presidente eles vão estar sempre com essa dificuldade de entender exatamente quais são as ordens que ele emite através dessa decisão. Então, eu também acredito que, por essa questão ter se tornado política ideológica, seja lá o que for que aconteça, veja, o presidente não poderá falar com ninguém. Esse é o ponto final. Não há mais o que se questionar. Ele não pode falar por celular, ele não pode falar pessoalmente, e qualquer problema que dê no sentido de alguém transmitir algum tipo de mensagem que supostamente seja de Bolsonaro, ele estará, com certeza, sob um forte risco de ser preso, ou seja, preso preventivamente mesmo, o que também me leva a um outro problema. Bolsonaro não foi condenado. Nós estamos aí prestes a terminar uma ação penal. Em primeiro lugar, não haveria necessidade de decretar essa prisão domiciliar, por essa razão também. E, obviamente, uma pessoa que, para sofrer esse tipo de medida cautelar, ela teria que dar muito motivo
para que um juiz chegasse a esse ponto. E eu não acredito que Bolsonaro tenha dado esse motivo. Até porque, pelo que se pode perceber da mídia, da imprensa, ele simplesmente, praticamente, cumprimentou as pessoas naquele vídeo, o que não significa absolutamente nenhum tipo de afronta ao Poder Judiciário e muito menos ao ministro relator. Então, diante de todo esse imbróglio, é lamentável, eu não gosto de extrapolar de uma análise jurídica, Clarissa, mas a gente tem que admitir que existem razões políticas bem acima do mero processo penal a que Bolsonaro está submetido e que essas razões políticas que estão impulsionando as decisões do ministro relator. É lamentável, a gente poderia até colocar quais são o que está impulsionando essa decisão, mas aí eu não sei se vocês vão querer saber ou não, então eu paro por aqui.